é cinema. É totalmente cinema. Totalmente cinema. Cinema, gente. Não tem o que eu mais falar dessa última produção da fase 4 ou é 3 da Play Studios, né? Mas se eu tiver errando, vai estar passando aí a fase correta que estamos, porque é tanta coisa que eu fico perdido. Então chega de enrolação, né? Sejam bem-vindos ao vídeo como foi gravar a produção Império Escarlate, A Queda Multiversal, o novo mini filme da Play Studios que encerra a saga do multiverso da Play Studios. Então nesse vídeo eu vou falar tudo, como foi gravar, como foi fazer o roteiro, como foi a filmagem, como foi coisa de dublagem, como foi fazer efeitos especiais, como foi fazer cenas de ação, cenas de diálogo, como foi gravar com o menino, se teve dificuldade e tudo mais. Então fica até o final desse vídeo para vocês saberem de tudo dessa produção que nós gravou. E eu tô fazendo esse vídeo com muito carinho, então deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para aquele seu amigo que assistiu também essa produção. Mas se você ainda não assistiu, corra e assista, que já está disponível aqui no nosso canal. Mas se você ainda não assistiu ainda e está assistindo esse vídeo, eu recomendo você não assistir esse vídeo até você assistir o mini filme, né, a produção lá que nós gravou. Porque esse vídeo aqui vai ter muito spoiler, porque vamos falar de como foi gravada as coisas, né? Vamos falar de tudo, como foi feito e tudo mais. Então fica até o final, você que já assistiu o mini filme. Então fica até o final e chega de enrolação e bora pro vídeo falar tudo. Então não se preocupe se esse vídeo vai ser longo ou não. Fica até o final, por favor, vai ser divertido. E eu não me importo se esse vídeo vai ser longo ou pouquinho. Acho que vai ser longo, viu? Porque a lista aqui que eu fiz é grande. Será que vai ser 1 hora de vídeo? Não sei, vamos ver. E fique comigo até o final que eu vou falar tudo. Bora pro vídeo. Vamos começar aqui. Primeiro, cena de abertura, o início do filme. Tudo, o início do filme ali, a abertura, o começo do mini filme. Vamos falar dessa abertura do início do filme. Gente, foi tantas roteiro de cena de abertura. Sim, gente, não foi logo assim de cara não que nós gravou várias outras cenas de abertura para ver o que se encaixa mais, o que seria mais bom e o que seria menos violento. Mas, gente, é tanta coisa. Acho que não vai nem caber nesse vídeo de tanta coisa que nós fez de abertura. Sim, gente, foi bem complicado fazer o início de filme, a abertura do filme. Nós teve várias ideias, várias mesmo. Uma das ideias que nós teve foi de começar ali com a Rainha Escarlate matando uma versão do Luiz, o Luiz Felipe, né? A cena de abertura ia ser essa, da Rainha Escarlate começando o filme ali, tendo uma luta contra o Luiz Felipe, daquele especial que teve aqui. Eu acho que você assistiu e conhece a versão alternativa do Luiz original, que é o Luiz Felipe. Sim, a cena de abertura, o início do filme ia se iniciar com a Rainha Escarlate ali matando o Luiz Felipe, tendo uma luta épica, ia ser épica. Nós não chegamos a gravar essa cena, porque tá acontecendo alguma coisa, ia ser bem difícil, né? Porque a Kawane tava doente na época, aí eu não ia esperar, né? Eu não ia esperar a Kawane ficar melhor ali da gripe, porque o filme ia demorar mais de se iniciar as gravações. Então, por isso
que eu tive a ideia de começar o início com o Kaique e com a Isis. O Kaique faz o Guarda Escarlate e a Isis faz uma versão alternativa da Isabela. E a Isabela tá de volta aí, né? Marcou uma versão alternativa. Então foi o jeito de nós botar aquela cena de abertura, o início, né? A Isabela alternativa chegando no universo da Rainha Escarlate, sendo presa e sendo manipulada para ela virar a Guarda Escarlate, a nova Guarda Escarlate. Então é isso, essa foi a cena de abertura. Ia ter muitas, né? Teve muitas ideias. Infelizmente, na última etapa nós decidimos que seria essa que tá no minifilme, né? Mas seria legal, né? Ter uma batalha épica, um início de filme da Rainha Escarlate lutando com o Luiz Felipe. Nossa, seria épico. E seria uma baita conexão com o final do especial A Fuga, né? Que é o especial do Luiz Felipe. Mas e aí, o que vocês acharam da cena do início, a abertura do minifilme de Império Escarlate, a Queda Multiversal? Fale aí pra nós, ou deixa o like. Vamos pro segundo, né? Já estamos no segundo. Vai demorar um pouco, mas fica até o final. Pelo amor de Deus, deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final. Vamos lá, segundo. Chega de enrolação. Segundo, roteiro do minifilme. Gente, meu Deus, como vou explicar pra vocês que foi cansativo e difícil. Das produções mais difícil de fazer, e fica em primeiro lugar das produções mais difíceis que eu já fiz. Gente, levou meses e ano, porque se vocês não sabem, demorou 2 anos para fazer essa produção, e a dificuldade de fazer o roteiro, só Jesus na causa. Sim, que dificuldade, galera, que dificuldade de fazer o roteiro. Teve vários roteiros, rascunhos, né? Eu acho que pelo menos uns 20 ou 10 roteiros e descartei tudinho, né? E o início do roteiro, né, ali, que era o principal que eu descartei, ia ser bem diferente que tá atual aí do Império Escarlate, que é da Multiversal. Ia ser bem diferente mesmo. Ia ser tipo um filme de herói ali, um filme de herói, né? Ali o Luiz salvando o multiverso, né? Ali a Rainha Escarlate perdendo, a Rainha Escarlate não conseguindo destruir o multiverso e revivendo o universo dela. Não ia ser isso, ia ser diferente. Muito diferente. Ia ser, nossa, gente, ia ser diferente. Ia ser um mini filme de herói mesmo, o Luiz salvando todo o multiverso. Mas eu achei meio ruim e tive que descartar. Tive outras ideias, né, ali, de tudo sendo destruído, né? Esse foi o segundo roteiro que eu descartei, que ia ser tudo destruído, nem a Rainha Escarlate ia ganhar, nem o Luiz ia ganhar. Tudo ia ser destruído, né? Ali ia dar uma coisa errada, o feitiço da Rainha Escarlate de reviver o universo dela ia ser tudo destruído, nem ela ia ganhar, nem ela ia reviver o universo dela, nem o Luiz ia conseguir voltar pra casa e nem ia ganhar da Rainha Escarlate. Ia ser tudo destruído, uma merda. Sim, uma merda. Tenho que falar isso seria uma merda. Então eu descartei. Aí teve outras ideias que, se eu falar aqui, gente, se eu falar vai ser um vídeo de 3 horas, né? 3 horas. Mas não. Aí vamos pular lá pro final, que foi o roteiro atual que tá agora no minifilme, né? Que foi, gente, infelizmente foi esse que eu pensei. E se eu fazer uma história bem diferente de todos os filmes que eu já assisti? A vilã ganhando e destruindo todo o multiverso. Esse seria o plot twist. O povo personal, Luiz, ele vai conseguir salvar o multiverso no final do filme e ia ser felizes para sempre.
e pronto, todo mundo ia ficar feliz com o final do filme. Mas não, foi diferente. A vilã conseguiu e ganhou pela primeira vez e não perdeu. Sim, foi esse o roteiro, né? A vilã ganhando, saindo como vencedora e destruindo todo o multiverso e revivendo seu querido universo. E assim se inicia a nova saga, né? Então esse foi o roteiro, gente. Foi uma dificuldade toda para chegar no roteiro atual. Foi difícil. Mas eu tive um pouquinho da ajuda da Kawane. A Kawane me ajudou. Sim, a Kawane me ajudou. Foi ela que me ajudou a ter essa ideia da Rainha Escarlate ganhando no final do filme. Porque seria diferente, gente. Seria diferente. Mas não vamos chegar nessa conclusão. Como eu falei, o Luiz ia ganhar, ia salvar o multiverso e tal. A Kawane chegou pra mim e disse: não, João, eu não quero esse roteiro. Bora fazer um mar bom. Aí eu cheguei na conclusão que seria a Rainha Escarlate ganhando no final do filme, destruindo todo o multiverso. Mas sim, todos os roteiros eu passei pra Kawane. E pro Miguel. Aí eles não aprovaram, não gostaram. Aí foi indo, mandando pra eles os roteiros. Aí eles foram falar: não, João, esse plano não tá legal. Aí chegamos no final do roteiro, eles gostaram, acharam legal. Então esse foi o roteiro atual. Mas e aí, vocês gostaram do roteiro? Porque eu achei fraquinho. Mas tá épico, né? Tá épico. Agora bora pro próximo, que tá ficando grande. Vamos pra história. Eu acho que eu até falei demais e já respondi essa questão da história. Ai, tô com vontade de espirrar. Pera aí, gente. Isso aqui é claro, não é uma pia. Acho que vocês já perceberam. Ai, gente, tô sem então desculpa aí. Isso aqui é uma pia e eu tô tipo na varanda, não, no quintalzinho. Mas vamos lá, respondendo coisa da história. Sim, gente, acho que vocês já sabem, né? Vocês que já assistiram, a história é a Rainha Escarlate ganhando no final do minifilme e conseguindo o que ela sempre queria, destruindo o multiverso e revivendo seu querido universo morto, né? E ela reviveu e conseguiu e tal. Mas a história não seria isso. Gente, foi tanta coisa que eu escrevi, ia ser muitas histórias diferentes. E eu cheguei nessa conclusão aí que seria a Rainha Escarlate conseguir ganhando no final, né, ali. Que não faria sentido, né, tipo, ou não, né, não sei. Mas eu acho que eu não pensei direito muito nesse minifilme, não. Gente, foi uma dificuldade fazer o roteiro, a história foi muito difícil até eu chegar nessa final aí do roteiro atual. Gente, na minha vou revelar aqui, ia ter dos roteiros, ia ser uma história só do Luiz. Sim, só do Luiz. O Luiz ia ser o grande protagonista do minifilme. Ele ia ser o grande protagonista do filme. Aí eu disse: não, isso aqui tá só sendo a história do Luiz. Já sabe basicamente um pouquinho da história do Luiz. Aí não teria graça e tal, né? Então ia ser uma história só do Luiz e a Rainha Escarlate como antagonista, uma segunda protagonista, né? Aí então foi difícil fazer a história, foi difícil. Nos roteiros que eu fiz, a Rainha Escarlate não ia ganhar em nenhum final. A Rainha Escarlate estaria de lado nos roteiros que eu fiz. Só no último roteiro que ela ganhou esse protagonismo, né? Aí o único roteiro que ela foi protagonista foi esse atual. Os outros era só o Miguel como Luiz sendo protagonista, o Simon e tal, né? Então
Eu acho que eu salvei a Rainha Escarlate, né, sendo protagonista, porque nos outros roteiros ela não seria a protagonista, né. Então vamos agradecer a Kawane, né, porque ela também que não aprovou os outros roteiros e aprovou só esse, né. Então, obrigado, Kawane, obrigado por me ajudar, muito obrigado mesmo, né. Então vamos sair dessas coisas de história e vamos pro quarto, né? Porque esse é o terceiro. Vamos pro quarto agora, né? Bora, João, vem, bora falar de filmagens. Ai, gente, é tão bom essa varanda, né? Não, quintalzinho. É isso, chega de enrolação, bora lá. Filmagens e gravação, o quarto. Vamos lá, gente, como eu falei, durou mais de 1 ano ou 2 anos de gravação e eu não tô brincando. Começamos a gravar em julho de 2023 ou foi em julho de 2024? Não, eu acho que foi em julho de 2023 mesmo, gente. Aí durou até 2024, né? Não, durou até 2025, se eu não me engano. Durou até 2025 de janeiro, terminamos as gravação do minifilme, né, de Império Escarlate, Queda Multiversal, em janeiro de 2025. E nós começamos em julho de 2023, julho de 2023. Acho que durou 2 ou 1 ano de gravação. Foi muito, gente, porque nós paramos, né? Nós gravamos um pouquinho, o iniciozinho ali do filme, aí paramos, que eu tava escrevendo o roteiro ainda durante as gravações. Então, como eu falei, foi muito difícil. Aí nós paramos um pouco, teve um pausa na gravação para continuar o roteiro. Aí quando eu terminei o roteiro, nós começamos a gravar de novo. Aí foi assim, aí nós foi pausando, aí nós foi iniciando, nós foi pausando, nós foi iniciando, aí acabamos em janeiro de 2025. Foi muitas gravações. E foi difícil, viu, gente? Como eu falei, foi a produção mais difícil. E também por causa dos meninos, eles fazem muita hora. Um dia eles não queriam gravar, um dia eles, né, assim. E acho que vocês perceberam que o minifilme, né, se passa quase toda a noite. Noite. Foi gravação só à noite. Foi difícil, né? Aí, porque de dia os meninos estavam ocupados, aí tinha que gravar só à noite. E foi isso. E eu tenho que confessar, eu não gostei de gravar essa produção, infelizmente, por causa dessa dificuldade do roteiro. É difícil pra mim, eu sozinho, né, ali. Então é isso. Foi difícil de gravar as filmagens e de gravação, né? O menino faz muita hora, o menino fazendo barulho, o menino atrapalhando. Gente, Deus me livre, eu tenho que falar aqui. O tal de Max, né? Ele apareceu um pouquinho no minifilme como Guarda Escarlate. Jesus, credo, não. Gente, esse menino, nossa, esse menino é muito danado. Nunca mais eu chamo ele pra gravar uma coisa da Play 1. Que, gente, que menino danado é isso? Eu não tô falando mal, só tô desabafando, né? Eu não tô falando que ele é um menino... Não, ele é um menino desobediente, né? Mas, gente, esse menino é danado. Muito danado mesmo. O que mais complicou ali foi esse tal de Max. Era atrapalhando. Ai, não gosto nem de falar que dá raiva. Então, bora pular logo essas coisas de filmagens e gravação. Bora pro quinto, que é bem mais legal também. Elenco, gente, elenco. Estamos chegando, viu, gente, no final. Não estamos chegando, tô mentindo. Elenco, vamos para elenco.
Gente, foi legal no elenco. Eu tenho que confessar, foi muito legal chamar todos os meninos que já gravaram, né? A Isis, quem mais? Todos, né? Todos. O Simon, nossa, é muito bom gravar com o Simon. Com a Isis, é ótimo gravar com essas pessoas que participaram. Mas infelizmente, né? Desculpa. Não deu pra chamar muita gente. Quem mora longe, tipo o David, né? Que participou na série da Rainha Escarlate, para Escarlate, né? Não deu pra chamar o David. Não deu pra chamar a vovó Maria, que é a antiga vovó do Kawaii. Não deu também. Mas ela tava confirmada no elenco, mas infelizmente tive que tirar por causa de complicações na agenda dela. Ela não estava disponível, então tive que tirar ela. Mas eu vou revelar aqui pra vocês logo. Ela faria a mãe da Rainha Escarlate. Sim, ia ter flashbacks mais antigos da Rainha Escarlate no antigo universo dela. E é isso, gente. O elenco ia ser incrível. E é incrível, né? Chamei a Mirelle, que fez a Rebeca criança em Império Escarlate e Rebeca a série também. Nossa, o elenco é incrível. O elenco é incrível. Eu acho que vocês perceberam, né? O Miguel não tem muito protagonismo nesse mini-filme. Ele só aparece quase lá no final, né? Foi o que eu e o Kaique e a Kawane decidiu, né? Nós estar na direção desse mini-filme. Então decidimos isso, né? Botar o Miguel não como protagonista, porque ele já tá tendo muito protagonismo, né? Na série Império Escarlate. Nossa, foi incrível chamar, foi incrível. Eu queria chamar mais gente nele. E o único novo no elenco, se eu não me engano, o único coisa novo nesse elenco, né, desse filme foi o Max, né, que ele fez o Guarda Escarlate. Acho que foi a primeira vez que ele apareceu na Play Studios, né? Mas o elenco tá incrível. Eu acho que só faltou o David, a vovó Maria, que é a vovó do Kawaii, e eu acho que só faltou esses. Mas o elenco tá incrível. Ai, tá incrível. Então, galera, continuando aqui, né? Tive que pausar, mudar de lugar, porque ficou escuro lá. Ficou à noite, aí não deu pra continuar de gravar, né? Nós tinha parado em elenco, né? Agora vamos por sexto, né? Histórias dos personagens. Como foi coisar, né? Tirar as histórias dos personagens, da continuação da história dos personagens direto da série que nós fez de Império Escarlate, né? Então foi difícil. Eu tive que assistir acho que umas 30 vezes ou 20 vezes a série da Rainha Escarlate, foi de Império Escarlate, para entender um pouco mais da história, como eu ia continuar a história dos personagens, né, que foi a Rebeca criança, né, nós continuamos a história da Rebeca criança nesse mini-filme, né, Império Escarlate, a Queda Multiversal. Nós continuamos, né, a história dela, da Rebeca criança, que é uma das importantes também nessa produção. Quem mais? O do Luiz foi difícil, né, porque no final da série da Escarlate o Luiz ficou preso no universo do lixão lá, né, aí foi complicado. E acho que foi essa, né, para continuar a história, foi a Rebeca criança, né, que foi complicado. A continuação da história do Luiz original foi difícil também, mas deu certo.
Mas o que foi difícil mesmo, não, o que não foi tão difícil foi a continuação e a finalização da história do personagem Luiz Felipe, do especial A Fuga, né, ali. Porque é aqui que acaba a história do Luiz Felipe, né? Então não foi tão difícil coisar a história dele. Não foi tão difícil. Então foi legal sim, né? A história da vilã também, né? Da Rainha Escarlate. Foi um pouco difícil por causa do roteiro, das complicações do roteiro, da história. E foi assim. Ia ter várias histórias diferentes nos outros roteiros que eu fiz. Então foi mudando até chegar na fase final do roteiro. Então foi meio complicado a história dos personagens. Foi complicado. Mas eu tive a ajuda da Kawane, né, também. Então não foi tão difícil assim não. Mas é isso. Ainda bem que deu certo. Ainda bem que deu certo. Então é isso, essa é a história dos personagens, né? Como foi de fazer, foi difícil. Foi mais ou menos, mas deu tudo certo. Demos o nosso jeito, né? Demos o nosso jeito. Então, ainda bem que deu certo, porque eu tava com medo de ter algum erro ali na continuação das histórias dos personagens que tá nesse mini filme. Coisas de Império Escarlate, né? Que para quem sabe, essa história do minifilme da última produção da fase do multiverso da Play Studios é tipo a continuação da série, da história da série Império Escarlate. Eu tirei muitas coisas de lá, né? Mas se vocês verem, tá muito diferente da série de Império Escarlate, porque a direção é diferente, né? Mas não quero entrar nisso ainda, vou deixar por coisa de diretor. Mas acho que vocês perceberam a diferença, né? Mas eu tentei pegar algumas coisas da série Império Escarlate e botar nesse minifilme, que era o essencial e era bem importante e era necessário, porque é uma continuação da história da série de Império Escarlate, né? Então tirei muitas coisas. Eu trouxe a Rebeca criança, né, de volta para ter a sua história de continuação. Quem mais? O Luiz, né, que é importante também, mas ele apareceu só quase no final do filme. Eu trouxe a principal, né, de todas, que é a Rainha Escarlate. Eu trouxe o Kaique, né? Eu trouxe o Felipe. Nossa, eu trouxe muita coisa de Império Escarlate, referências, né? Se vocês veem alguns diálogos ali do Primo Chato não, já tô confundindo o personagem do Simon. Porque o Simon faz o Primo Chato, né? Também na saga de Rico versus Pobre, então confundo, né? Ali, então tem muitas referências nos diálogos, né? De algumas cenas desse minifilme, então foi bem importante fazer isso, trazer coisas da série de Império Escarlate para esse minifilme. Então era o importante para não ter aquele desconexão, para fazer sentido e ter conexão forte com a série, né? Então assista a série também para você entender esse minifilme, né? Então assista. Então essas foram as coisas, né? Não trouxe muitas coisas, que algumas coisas não deu certo para trazer da série pro minifilme. Então bora pro oitavo. Efeitos especiais. Sim, vamos lá. Eu vou gostar de falar dos efeitos especiais. Sim, acho que vocês perceberam que nós maneiramos nos efeitos especiais. Usamos bem pouco e bem fraco, né? Aí, porque nós viu, porque gente, efeitos especiais pesa muito e trava. Gente, trava, pensa que é leve, não, trava muito os efeitos especiais. Então maneiramos muito nesse minifilme. Por isso que a Rainha Escarlate não usa muito seus poderes. Infelizmente, mas eu queria botar muitos efeitos especiais. Mas vi que ia travar, né?
que ia dar ruim, ia ter aquela lentidão. Então usamos pouco, maneiramos, pegamos leve, né? Porque na série de Império Escarlate, nossa, foi tantos efeitos especiais, né? Foi legal. Então, mas não é culpa minha, né? Por mim eu botava muitos efeitos especiais, mas isso não foi decisão minha, foi do presidente Kaique, o presidente da Pleon. Kaique disse que não era para nós botar muitos efeitos especiais para nós maneirar, porque ele viu, né? Porque tem gente, é difícil de coisar efeitos especiais, né? Ali, então maneiremos, foi tranquilo, não usamos muitos efeitos especiais, né? Tô falando dos poderes da Rainha Escarlate, né? Assim, que é difícil, gente, é difícil. É difícil mesmo, então maneiramos. Então também foi um pedido da Kawane, né, que faz a Rainha Escarlate. Ela pediu nós não usar muitos efeitos especiais, porque é muito difícil assim de editar. Mas os efeitos também, né, que também faz parte do preto e branco, né, ali. Então foi bem calminho os efeitos especiais, né, ali. Mas se você perceber, tem alguns erros sim nos efeitos especiais, sempre tem erro, como eu falei, que é difícil de editar, tem que ter muita atenção, tem que ser profissional. Eu não sou muito profissional nos efeitos especiais. Espera aí. Arrotei. Então é isso, gente. É difícil, sim, os efeitos especiais. Então pegamos leve, né? Ao pedido da Kawane e ao pedido do presidente Kaique, o ex-presidente, né? Porque eu tô gravando esse vídeo em 2025 e esse vídeo vai lançar em 2026, então não sei nem se o Kaique ganhou como presidente da Pleon de novo ou perdeu, né? Então é isso, o ex-presidente ou presidente, né? Foi ao pedido do Kaique e da Kawane que nós maneiramos nos efeitos especiais. Então usamos bem pouco, mas na série de Império Escarlate, Jesus, usamos muitos efeitos especiais. Vamos falar de dublagem agora, né? O nome. Vamos falar de dublagem, que foi bem importante, né? Temos aí também protagonista, né? Que é o Wellington, né? Que faz a voz do personagem Romeu, né? Que faz a voz do personagem Romeu, o Wellington. O Wellington também é um dos protagonistas desse mini-filme. Nossa, ele mandou bem, né? Ele mandou muito bem na dublagem. Jesus amado, né? E também acho que vocês sentiram falta foi da dubladora da gata, né? Ali, da Julieta. Ela não apareceu nesse mini filme, né? Infelizmente. Porque, gente, eu não sabia como ia ser a história dela e ela não se encaixava na história desse mini filme, né? Então, infelizmente, não deu para botar a dubladora da Julieta, né? Da personagem Julieta Gata. Então não deu, mas o Wellington deu o seu nome. Deu o seu nome nesse mini filme, né? Temos que concordar. Ó, parabéns, parabéns. Mandou bem. Então, gente, a dublagem foi fácil. Foi fácil. Foi só eu falar com ele no Instagram e mandar o texto, né? Bem fácil. É a coisa mais fácil a dublagem. É mandar o texto para a pessoa no Instagram, a pessoa manda o áudio falando, aí eu gravo o áudio e boto na edição. Só isso. A dublagem é a coisa mais fácil. E também, né, vamos falar do dublador do Pesadelo que aparece na cena pós-créditos. Gente, é incrível, inexplicável, totalmente cinema o dublador do Pesadelo, né? Vocês concordam? Pois é. Então, dublagem foi excelente, muito bom. Ai, adoro fazer as dublagens das produções da Pleon Studios. Adoro demais. Agora bora pro próximo, né? E bora pro próximo. Cenas de ação.
Nossa, se vocês reparar bem, né, nessa produção, tem poucas cenas de ação, na verdade nem tem, né, diferente, acho que vocês perceberam, né, e foi o que o Kaique mandou, né, gente, não posso desobedecer o presidente, né, e foi o que o Kaique mandou, ele disse que era para nós maneirar também nas cenas de ação por causa de violência, né? Porque no roteiro ele mandou eu tirar. No roteiro tinha muitas cenas de ação, vocês iam adorar, mas era muito violento. Aí ele mandou eu tirar, né? Nós deixamos algumas ali para deixar ainda, mas não é totalmente uma cena de ação, né? As mortes, né? Que é a morte, se eu não me engano, a morte da Isis, que faz a personagem Isabela, a versão alternativa, a Guarda Escarlate, e a morte do José, o ex-Guarda Escarlate. Esse foi, se eu não me engano, as cenas de muita violência extrema ali nesse mini-filme. Então o Kaique deixou só isso. E a única cena de ação mesmo, de luta, é a batalha final, né, gente? Eu acho que só esses aí são as cenas de ação. Então foi pouca, maneiramos. Foi ao pedido do Kaique, né? Como eu falei. Aí, acho que vocês perceberam, né, a diferença. E na série Império Escarlate tinha muita cena de ação. Já nesse mini filme nós maneiramos. Porque o Kaique disse que muitas crianças assistem e ele não quer influenciar, né, ali, porque ia ser violento, né, gente? Ia ser violento, tenho que cortar vocês. Ia ser violento, então o Kaique mandou eu diminuir as cenas de ação. Na verdade, né, acho que a única cena de ação é na batalha final, eu acho, né? Então é isso, acho que deveria ter mais cenas de ação. E eu escrevi muitas cenas de ação, mas o Kaique mandou eu cortar. Vamos para dificuldades. Sim, dificuldades. Gente, foi a produção que teve mais dificuldade em roteiro, em filmagens, efeitos especiais, cenas de ação, decoração de fala do menino também teve muita coisa mesmo. Na edição, gente, nossa, gente, muita dificuldade. A coisa mais dificuldade que teve foi as gravações à noite, né? Porque, gente, nossa, era as gravações à noite e as falas. Os meninos odiaram, eles falaram, odiaram, porque eram muitas falas e eles tinham que decorar. Sim, foi um dos roteiros que teve mais falas, por isso que eles não gostaram. Foi uma das produções que teve mais diálogos, né, e não lutas, as cenas de ação, como eu falei. Teve muito diálogos e falas dos meninos. Os meninos não gostaram, e também era à noite, né, as filmagens eram à noite, e demorava muito, aí eles ficavam entediado, estressado, sem paciência. Então essa foi a única dificuldade. As outras foi pouquinho na edição e tal. A dificuldade mesmo foi na decoração de fala dos meninos e as filmagens à noite. Acho que essas foram as únicas dificuldades, né? E também porque eles brincavam aí, nossa, brincar atrapalhava a gravação, aí foi uma completa dificuldade essa produção. Então por isso que eu boto, eu não gostei. Em primeiro lugar, das produções mais difícil que eu já gravei, infelizmente. Direção dessa produção é uma coisa importante que eu tenho que falar, né? Que vocês perceberam, né, que o novo presidente da Play-On e da Play-On Studios é o Kaique, não mais o Gel, né? Porque o Kaique ganhou na eleição passada em 2024
ele ganhou para presidente, né? E o Kaique já tinha falado nas campanhas, nas falas dele, que a Prion Studios ia ter uma mudança total, as produções ia ter uma mudança total, ia tudo mudar quando o Kaique ganhasse para presidente. Aí ele ganhou e mudou muita coisa, acho que vocês perceberam. Agora as séries vão demorar mais de lançar, os roteiros é mais coisado, mais diferente, não tem mais cenas de ação, cena de violência, né? Muita coisa mudou. Acho que vocês perceberam. Repara, a série Império Escarlate, que foi lançada em 2024, ou foi, não, 2023, né? Eu acho que a série Império Escarlate. Império Escarlate tem a direção do Miguel, né? E é completo bom, uma das melhores produções da Play-On Studios, né? Foi nomeado uma das melhores séries da Play-On Studios, feito pelo Miguel. E agora um mini filme para Escarlate, Queda Universal, feito pelo Kaique. Não tem muita cena de ação, muito diálogos, e uma das produções mais difíceis e menos divertida, porque os meninos disse que não gostaram, foi muito entediante, muitas cenas de fala e eles não gostaram, eles não gostam muito disso. Aí já a série que o Miguel fez na direção do Guel, da série Império Escarlate, foi o melhor, muito divertido, pouca cena de fala, muita cena de ação, muita comédia, e já no minifilme é muito suspense, bem sério, sem comédia, feito pelo Kaique. E olha, reparou a mudança, né? A mudança, então é isso. Acho que muita gente não vai gostar desse minifilme, mas foi uma mudança total quando o Kaique ganhou para presidente da Play, né? Acho que muita gente não vai gostar. É uma mudança total, a diferença é gigante, muito gigante a diferença, né? Acho que eu só queria falar isso. E agora vamos para 13, né? Vamos para 13, falar aqui de outra coisa. Acho que eu só queria falar isso da direção dessa produção, né? Porque Mal Kaique mandou bem também, mandou bem, a história coisada é bem diferente de Império Escarlate, se vocês olhar e assistir bem direito. Agora vamos para outra. Eu tô vendo aqui, gente, as coisas que eu botei. A 13, né? Então não se esqueça aí. Mudanças nessa produção. Teve muita mudança, né? Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Primeira mudança que teve nessa produção, porque essa produção passou por várias ondas de mudança, né? Ó, outra mudança que ia ter, e o Kaique mandou mudar, a Kawane mandou mudar também, né? Mas o Guel não gostou muito dessa mudança, né? O Luiz ficaria vivo no final do minifilme, né? O Miguel, que faz o Luiz, ficaria vivo no final do filme, né? Nos outros roteiros que eu fiz, eu mostrei pro Kaique, pra Kawane, aí não curtiram muito, aí mandaram descartar. Mas o Luiz ficaria vivo no final do filme. Ia ser diferente, como eu falei, mais lá pra trás. Mais lá pra trás eu falei que seria bem diferente esse minifilme. Outra, uma versão da Rebecca iria aparecer, a Kailane, né? Acho que vocês perceberam que a Kailane foi a única que não apareceu nessa produção, por alguns motivos. Não, alguns motivos não, né? Também porque já tava repetitivo, a Kailane já tá aparecendo demais como a Rebecca, aí ficaria sem graça, né? Ela morreu na série de Império Escarlate, ela voltar de novo seria bem besta, eu acho, na minha opinião. Então essa parte aqui da versão Rebecca queria aparecer, foi eu que impedi, e o Kaique também. A Kawane queria que a Kailane aparecesse como Rebecca de novo,
Mas não, achei, não ficaria legal na história não. De novo, a Rebeca, outra versão, né? Então mudou. E nós gravamos algumas cenas da Kailane, né? E vocês vão ver nos vídeos que vai lançar de erro de gravação dessa produção, né? Outro, o multiverso não iria acabar nesse mini filme, né? Iria continuar vivo e a saga multiverso iria continuar. Mas eu falei, bate na mesa, não, o multiverso vai acabar e a saga também vai acabar, que nós quer continuar uma nova, fazer uma nova saga e acabar com o multiverso. Então o multiverso não iria acabar nos outros roteiros dessa produção. Então eu barrei e falei, o multiverso tem que acabar sim. Outro, a Rainha Escarlate iria morrer, sim. Como todas as outras produções que o vilão perde. Mas nós disse, não, tem que ser diferente. Nós tem que deixar os inscritos chocados com a vilã ganhando no final do mini filme. Porque o povo gosta dessa vilã, né? Gosta. E a série também fez sucesso, né? Na Play, foi um grande acerto. E matar assim a vilã nesse mini filme, ela como protagonista, não faria sentido, né? O multiverso tinha que acabar e ela tinha que acabar com o multiverso. Então esse foi o nosso acerto, né? Para não matar a Rainha Escarlate nessa produção. Então eu acho que foi, não, tem outra aqui. E sim, pela primeira vez nós ia fazer um filme de 2 horas, mas o Kaique impediu também. Eu queria fazer um filme de 2 horas, iria ter 2 horas, iria. E esse mini filme quase chegou em 1 hora, se vocês repararem aí. Teve 36 minutos por aí, né? Contando com os contando com o resumo, né, do início do filme, que foi bem grandão ali, né? Então esse mini filme iria ter 2 horas, mas o Kaique barrou porque disse que ia ser cansativo e o menino não ia aguentar, né? Eles iriam ficar muito com tédio, né? Seria chato também, acho que o menino não ia aguentar, ia desistir, né? Então bora pro próximo. Esse foi bem grande, né? Foi bem grande. Finalmente estamos chegando no final. Agora bora pro 14, né? Batalha final. Vamos pra batalha final. Sim, a batalha final, gente, iria ser diferente, né? Não iria ser fraca igual esse que nós fez. Mal teve luta, né? Vimos um Luiz Fracote, né? Não lutando. Também não daria certo, né? Como era que o Luiz ia ganhar de uma bruxa com poderes? Não faria sentido. Então, nós gravou sim outras cenas de luta, né? Sim. E infelizmente tivemos que descartar porque era muito violento e as crianças não iam gostar, não ia. E o Kaique falou, João, corta essa cena porque tá muito violento, bora fazer uma coisa simples, uma coisa bem simples para não ter tanta violência. E é isso, né, gente, mudou. E ó, seria muito diferente, muito mesmo. Vocês iam ver uma batalha épica de ossos quebrados, cabeça quebrada, chutes, jogada na parede, a Rainha Escarlate usando seu total poderes, ela iria virar suprema. Nossa, vocês iam amar a batalha final que nós tava planejando, mas infelizmente foi cortado. Teria muito sangue, seria muito violento, sim. E o Luiz iria ter uma morte muito pior. Mas é isso, só posso falar isso. Mas vocês não iam estar preparados. Não iam estar preparados. E o Miguel amou
amou demais essa cena. Nós gravamos essa cena, mas não foi pro corte final do minifilme. O Miguel amou fazer essa cena, mas não foi pro corte final e nós não pôde botar no minifilme essa batalha final alternativa que nós fez. Aí nós tivemos que regravar tudo, a batalha final, passei tudo simples e é isso. Então é culpa do Kaique, né? O ex-presidente ou o presidente atual, não sei se ele ganhou de novo ou ele perdeu, sei lá. Mas é isso. A batalha final vocês iam ficar de boca aberta. Sim, ia ficar de boca aberta. Agora bora, estamos chegando no final. Futuro da Pleion Studios depois dessa produção. É bem importante isso aqui. Não tem futuro para Pleion Studios. Não tem. Não tenho nada em mente. E depois dessa produção, né, que lançou, nós vai dar um grande pausa. Acho que pelo menos uns 3, 4 anos de pausa da Pleion Studios. Vamos focar só na Pleion oficial, né? Vamos ver o outro presidente que ganhar, outra presidenta, né? Que eu não sei quem é o novo presidente, quem ganhou, né? Porque eu tô gravando esse vídeo em 2025, né? E ainda aqui em 2025 vai acontecer a eleição de presidente da Pleion de novo. Então o atual agora em 2025 é o Kaique que dirigiu, né, essa porção, que é o presidente agora de 2025. Não sei quem é o presidente daí de 2026 atual. Mas é isso, não temos nada planejado para Pleion Studios nos próximos anos. Vamos ter uma grande pausa disso, né? Porque temos que, para nós começar a nova fase da Pleion Studios, temos que planejar as coisas, né? Planejar, saber como vai funcionar, como vai ser. Temos que ter um longo ano de pensamento de como é que vai ser, se o menino topa ainda de fazer as produções da Pleion Studios. Então, né? Não sabemos de nada, então não posso garantir a vocês que a Pleion Studios tem um futuro, né? Aí não posso garantir nada. Então é isso. Não tenho nada a falar sobre o futuro. Mas sim, talvez teremos uma nova fase da Pleion Studio com novas histórias, né? Aí vai depender do presidente, né, da Pleion, o que é que ele vai fazer. Vamos ver, né, gente? Vamos ver aí. Então não tenho nada a falar sobre o futuro da Pleion Studios. Vamos lá, outra aqui. Diálogos dessa produção. Foi uma das produções que teve mais conversas, falas, diálogos. Foi, gente. Foi uma das primeiras produções que teve mais isso, diálogos. E foi cansativo, como eu falei, cansativo. Mas foi preciso, né? Para ter uma conexão mais coisada. Referências, né? Que referências vêm nas falas dos personagens. Então foi preciso ter esse diálogo nesse mini filme, né? Aí foi preciso, mas os meninos não gostaram e disse que não vão fazer mais nenhuma outra produção que tenha muitas falas, porque eles não gostam. É isso, estou revelando para vocês. As crianças não gostam de diálogos gigantescos, né? Mas fazer o que, né? Mas tá aí, finalizamos, já tá aí, tá todo mundo assistindo. E compartilha pro povo, gente, compartilha. E espero que vocês tenham assistido até aqui o vídeo. Então, diálogo, eu só tenho isso para falar. Teve muita referência, acho que vocês pegaram. Referências, comédia. Nossa, a pessoa que teve mais diálogo nesse mini filme foi o Simon. O pobre sofreu, né, Simon? Tu sofreu demais gravando as cenas de fala. Era os meninos te interrompendo, era nós regravando as falas, ai, o Simon sofreu. Tu sofreu demais, Simon, né, nesse mini filme. Tu e o Wellington. O Wellington foi o que teve mais fala também. Mas o Wellington mandou bem. Eu amo esse cara, eu amo. Mas é isso. Vamos pro próximo. Ok.
Vamos lá, né? Agora é a cena pós-créditos. É importante, eu não vou falar importante. Tem duas cenas pós-créditos. Tem duas. Uma não é nada importante, é só o líder do Templo da Pleion, que é eu, né? Que é eu. Tem duas cenas pós-créditos, né? E a última é importante, que revela o próximo grande mega vilão da próxima saga da Pleion Studios. E vocês não estão preparados. E quem fez a voz desse personagem foi o Samuel. Obrigado, Samuel, por participar e fazer parte dessa nova era da Pleion Studios que vai começar. Então é isso, eu acabei de confirmar, né, que o Samuel, o dublador do personagem Pesadelo, é o primeiro confirmado na próxima fase da Pleion Studios. E aí, então o Pesadelo vem forte. Eu não vou explicar quem esse personagem é, qual é a história dele. Não vou falar, vou deixar quieto. Vamos descansar, gente. Vamos descansar, porque foi um longo trabalho essa produção. Mas a última cena pós-crédito desse mini-filme é importante. Mas no plano original, no início de tudo do roteiro, o meu plano era que não tivesse nenhuma cena pós-créditos esse mini-filme. Mas quem insistiu e falou, João, bota sim cena pós-créditos, foi o presidente, o ex-presidente, o Kaique, ele que mandou botar a cena pós-créditos, né, aí. E agora, vamos falar aqui, eu não vou cortar, vamos falar final da fase 4, ou é fase 3, não me engano, mas vai estar passando aí, gente, talvez eu confundi, as fases é tudo coisado, mas acho que é fase 4, ou 3, sei lá. Chegamos na última, não, no final da fase, né, com esse mini filme que lançou, né, aí. Então é isso, né, gente, acabamos, escrevemos uma longa história, né, uma longa história. Vamos começar uma nova era, né, com novos personagens, novas histórias. Acabamos, o reboot vem aí, né, o reboot. Não tem mais Luiz, não vai existir mais nenhum. Talvez algum personagem aí vai continuar na nova fase, né? Acho que você já sabe quem é. Então, né, vem o reboot, vem mudança, vem coisa nova. Então é isso, chegamos no final da fase de tudo, da saga Multiverso. Acabamos, gente, finalmente. Tchau, Multiverso da Pleion, tchau. E começamos a nova fase, né, em breve, novidades. Então é isso, foi um longo trabalho, uma diversão total. Foi muito lindo essa fase. Vimos as nossas crianças da Pleion, gente, crescendo. Começaram bem pequeno no rico versus pobre. E olha o tamanho que estão já. Genial, incrível, né? Então é isso. Estou muito orgulhoso deles. E da história que nós fizemos até aqui. Vários erros e acertos. Mas foi bom. Foi bom. Foi bom. Foi muito bom. Agora bora pro próximo. Muito bom esse vídeo. E é grande, gigantesco, né? Edição, bora falar de edição. E eu vou sofrer para editar esse vídeo enorme. Haja paciência para mim, né? Edição, a edição do mini filme, né? Aí, gente, já dá para perceber na minha cara que foi horrível de editar esse mini filme. É engraçado, é bom, mas é chato e dá preguiça, né? Coisa dublagem, mas dublagem é boa, é mais fácil, mas dá preguiça. Dá preguiça, botar efeito. Nossa, gente, acho que editores sabem como é, né? Como é ruim editar coisa longa. Foi muito difícil. Muito difícil. Gastei muitas memórias do meu celular para editar isso. Foi muito difícil demais.
quase 1 ano ou 2 anos editando esse minifilme. É uma coisa mais longa que eu já editei. Mas é isso, valeu a pena, valeu muito a pena editar esse minifilme. Tem mais coisa, né, para editar aí também. Legal. Mas eu gosto de editar as coisas dos meninos, muito divertido. Amo demais. Então é isso, foi difícil bastante, uma das coisas mais difíceis de editar da Pleon Studios. Finalmente estamos chegando no final desse vídeo, penúltimo, trilha sonora. É bem pequeno, fala bem pequeno. É legal, foi legal. Eu peguei algumas coisas do YouTube, trilhas sonoras de filme que eu já assisti, acho que vocês perceberam. Peguei trilhas sonoras de filme que eu já assisti, filmes da Marvel, filmes de ficção científica, filmes de diversão, filme de suspense, filme de terror. Botei tudo nesse mini filme, né? E isso é sensacional. Eu só escolhi as trilhas sonoras perfeitas para esse mini filme, para deixar aquela sensação de suspense, terror. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Meu Deus, quem é que vai morrer? É isso, eu sei escolher as coisas, eu sei escolher. Então é isso, perfeito, foi fácil e difícil também. Mas espero que vocês tenham gostado do que eu fiz com muito carinho e eu sofri muito para editar essa merda. Desculpa. Mas não é dizendo que essa produção é uma merda. É legal, é divertido, amei demais. Só é uma merda foi editar. Só isso que foi merda. O resto é perfeito, maravilhoso. É isso, né? Agora bora pro último, né? Vocês estão sofrendo assistindo também. Ai, bora pro último. Último, o 21. O último. É isso. Chegamos no final do vídeo e vamos falar disso aqui, que é importante. Conteúdo de divulgação. Conteúdos de divulgação desse mini filme Império Escarlate, Queda Multiversal, né? Gente, como assim conteúdos de divulgação? Ó, teve pôster, né, de fotos, bater fotos, fazer vídeo dos meninos divulgando, falando sobre o mini filme, entrevistando os meninos, batendo foto, fazendo tudo, divulgação total, geral. Então foi eu que organizei tudo, só eu, viu? Só eu que organizei tudo. E o meu celular que lute. É isso, conteúdo foi total eu. A coisa mais fácil é só tirar foto. Mas gente, a Cauane dá trabalho, meu Deus do céu. É a menina que dá mais trabalho para bater foto, fazer vídeo. É a Cauane. A Cauane é simplesmente difícil, né? Aí mais fácil de bater foto ali é o Simon, a Isis, Kaique nem tanto. Quem mais? A Kailane. A Kailane é ótima de fazer essas coisas. Quem mais? O Miguel, mas quando o Miguel tá estressado, só Jesus na causa. Então galera, é isso, eu amei demais o conteúdo de divulgação. E é isso, vou ficando por aqui. E pera ainda, né, que tem um momento de despedida da fase, né. É isso, foi muito bom editar esse mini filme. Fazer esse mini filme, fazer todas as produções da Pleon Studios. E chegando no final, né? E esse é o último vídeo de como foi gravar uma produção da Pleon Studios. Eu acho que passaremos 4 ou 3 anos sem um quadro desse, explicando como foi gravar uma produção da Pleon Studios, né? Muito bom, uma coisa muito bom que eu gosto, faz eu ficar feliz, muito feliz, animado, né, para as coisas que tá por vir. Eu amo muito fazer as coisas, essas produções da Pleon Oficial, Pleon Studios.
minha vida, né? Tá dando meu coração esse canal. Fizemos muita coisa incríveis, personagens incríveis, momentos marcantes, momentos icônicos, momentos engraçados. Só tenho que agradecer a todos que participaram dessa história da Play Studios. Miguel, Cauane, Kailane, Kaique, Simon, Isis, quem mais? São tantos, David, Kevin, muitos, José, quem mais? Muito, gente, é muito nomes, muito nome. A minha avó Maria, a vovó do Kawai, quem mais? São muitos, muitos mesmo, muitos. E vão entrar muita gente, né? Agradeço a Mirelle também, que fez uma das antagonistas, a Rebeca criança. Nossa, muita coisa mesmo. Agradeço os dubladores. Ai, então muito que agradecer, muito mesmo. Então é isso. A fase 3 ou 4 finaliza aqui e a Play Studios acaba por aqui. Não acaba, um grande pausa. E em breve, muito em breve, tem a nova fase ou não, né? Então é isso. O trabalho da Play Studios acaba aqui. Eu vou ficando por aqui também. Mas a Play oficial continua. Quem vai parar é a Play Studios. Por enquanto, até nós voltarmos tranquilo. E vamos continuar fazendo os vídeos normais. Então é isso. Vou ficando por aqui. E assista a última produção dessa fase da Play Studios, né? E acabamos por aqui a história de tudo, do início até o fim, né? Rico versus pobre, muita coisa incrível que nós fez. Vou sentir saudade de fazer essas produções. Então é isso, né? Que venha a nova era. Ficando por aqui. Um feliz 2026, né? Também que esse vídeo vai lançar em 2026. E eu aqui de 2025. É isso, tchau. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para todo mundo. E agradeço você que ficou até o final. Muito obrigado por fazer parte também dessa história, né? Foi uma história linda, uma história difícil, muita dificuldade, muita coisa, só tenho a agradecer. Então é isso. Obrigado a todos vocês que participaram da história da Play Studios e da Play Oficial. E a Play Oficial continua. Só vamos parar por enquanto a Play Studios até uma nova fase começar. Então é isso, vou ficando por aqui. Vou ficando. E tchau. Obrigado Play Studios e obrigado a todos. E até a próxima fase da Play Studios. Vou ficando aqui e chegamos ao fim. Fim do vídeo, fim da fase da Play Studios e fim de tudo. Não da Play Oficial, ainda vamos continuar. E beijos, tchau, tchau. E fui.